Fala ouvintes, sejam bem-vindos. Está começando mais uma Frequência Jurídica, a frequência que te sintoniza com o direito. Meu nome é Rian, estou com Rafael e Sanderli e hoje vamos falar sobre a sociedade limitada. O que é, como surgiu, diferença, os tipos e responsabilidades. Então vamos começar. O que é uma sociedade limitada? Fala para mim, Rafaela. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a quem estiver me escutando. Bom, a sociedade limitada, conhecida pela sigla LTDA, é um tipo de sociedade empresária regida pelos artigos 1052 a 1087 do Código Civil, que é formada por dois ou mais sócios amplamente utilizada, porque combina com simplicidade na Constituição, proteção aos patrimônios pessoal do sócio, e o ponto central desse tipo de societário é justamente a limitação da responsabilidade. Isso significa o quê? Que os sócios respondem apenas até o valor de suas cotas no capital social, ou seja, se a empresa contrair dívidas, o patrimônio pessoal dos sócios não é afetado, salvo em caso de fraude, abuso ou desvio de finalidade. Mas há um detalhe muito importante. Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Se um sócio não pagar a parte que prometeu, os demais devem complementar até que o capital esteja integralizado. Ou seja, o patrimônio ele não comunica, ele só vai comunicar em caso de fraude, em caso de a empresa contrair várias dívidas, tiver algum índice de fraude ali, vai desconsiderar a personalidade jurídica, o que vai comunicar com o patrimônio dos sócios. E agora, me diz, como que funciona essa LTDA? Como é que ela é registrada? Fala para mim. Sim, para que uma sociedade limitada exista legalmente, é necessário elaborar um contrato social, que é o documento fundamental que define as regras da sociedade, incluindo o capital social, as cotas de cada sócio, as responsabilidades e quem é o responsável pela administração. Funciona como a certidão de nascimento da empresa. Esse contrato precisa ser registrado na junta comercial. Esse documento deve conter informações essenciais, como o nome empresarial, que deve terminar obrigatoriamente com a palavra limitada. Como qualquer outra empresa, essa empresa ela exige um registro, né? Sim, o endereço de sede, o objeto social, o valor do capital, a divisão das cotas e quem será o administrador. Após o registro, a empresa recebe seu CNPJ e deve seguir as obrigações municipais para obter os alvarás e omitir notas fiscais. Falando em administração, ela pode ser exercida por um ou mais sócios, ou até mesmo por uma pessoa de fora, desde que o contrato social preveja isso. Além disso, as decisões importantes são tomadas em reuniões ou assembleias de sócios, e os votos são proporcionais à participação de cada um no capital social. Outro ponto interessante é que, diferente das sociedades anônimas, as limitadas não têm ações, e sim cotas de capital. Essas cotas são livremente transferíveis. A entrada de novos sócios normalmente depende de concordâncias dos demais. Para formalizar essa empresa, né, necessariamente precisa de formalizar ela numa junta comercial, como qualquer outra. Só que há uma diferença entre ela e entre os outros tipos societários. Eles não são iguais. Explica para nós como funciona esse tipo societário. Ótimo! Como a gente já entendeu como é o funcionamento da LTDA, acho importante que a gente compare esse tipo societário com outros modelos, né, Rian? Já que assim dá para perceber de forma mais clara quais são as principais vantagens e diferenças. Uma das diferenças mais marcantes é a limitação da responsabilidade do sócio. Na LTDA, cada sócio responde apenas pelo valor de suas cotas na capital social. Ou seja, se a empresa tiver dívidas, o patrimônio pessoal do sócio não pode ser usado para pagar, salvo em casos excepcionais, como fraude ou desvios de recursos. Já nos casos do empresário individual, é bem diferente. Como funciona? Lá, a responsabilidade é ilimitada, o que significa que o empresário e a empresa são praticamente a mesma pessoa jurídica. Se a empresa tiver dívidas, os bens pessoais do titular, como o carro ou a casa, podem ser usados para quitar essas obrigações. E quando a gente compara a LTDA com a sociedade anônima, também aparecem diferenças importantes. Na LTDA, o capital social é dividido em cotas, e essas cotas não podem ser negociadas em bolsas de valores. Já na SA, o capital é dividido em ações, que podem ser vendidas ou compradas livremente.
especialmente quando a empresa é de capital aberto. Além disso, o processo de constituição é diferente. A LTDA é criada por meio de um contrato social que é mais simples e flexível. Ele pode ser adaptado conforme o acordo entre os sócios. Já a SA exige um estatuto social, que é mais rígido e segue regras específicas da lei de sociedade anônima. A LTDA é criada por meio de um contrato social que é mais simples e flexível. Ele pode ser adaptado conforme o acordo entre os sócios. Já esse A exige um estatuto social que é mais rígido e segue regras específicas da Lei de Sociedades Anônimas, a Lei número 6.404 de 1976. E vale lembrar também que a LCDA é regida pelo Código Civil, o que torna a sua gestão menos burocrática. É por isso que ela costuma ser um modelo mais usado em empresas de pequeno e médio porte, justamente por ser mais simples de administrar e permitir personalização das regras internas. Agora, quando a gente fala em MEI ou empresário individual, o cenário muda bastante, Ian, porque o MEI, por exemplo, é um modelo bem mais simplificado, voltado para os pequenos empreendedores, com um faturamento anual limitado a 81 mil, ou o valor que estiver vigente conforme a lei. Ele também tem responsabilidades limitadas, mas enfrenta várias restrições, como só poder ter funcionamento registrado. Ou seja, né, a gente viu que existe uma diferença muito grande entre elas, realmente elas são limitadas, né. Então, eh, a gente viu, né, que a diferença entre elas, a gente viu de onde ela surgiu, a formação da limitada, e agora, Sandrine, tipos de sócios e tem as suas responsabilidades da limitada. Explica pra gente um pouco como funciona. Oi, pessoal! Vamos falar sobre os tipos de sócio e suas responsabilidades. Entendemos o que é uma sociedade limitada, qual a sua constituição e forma de funcionamento, as principais diferenças entre uma empresa limitada e os outros tipos societários. Vamos entrar agora nos tipos de sócio e suas responsabilidades. Em uma sociedade limitada, os papéis dos participantes podem variar conforme sua função dentro da empresa. O sócio cotista é aquele que atua como investidor financeiro. Ele contribui com capital social para a formação da empresa e, em contrapartida, tem direito à parte proporcional dos lucros. No entanto, não participa diretamente da gestão ou da administração do negócio. Seu papel é mais voltado ao investimento e às deliberações importantes, podendo participar das reuniões de sócios quando convocado. A responsabilidade do sócio cotista é limitada ao valor de sua cota no capital social, o que significa que ele não responde com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa, salvo em situações excepcionais previstas em lei. Já o sócio administrador acumula duas funções. Além de ser sócio cotista, também exerce o papel de gestor da empresa. É ele quem toma as decisões administrativas, coordena as atividades diárias e representa a sociedade perante terceiros. Por exercer uma função ativa na condução do negócio, o sócio administrador, além de ter direito aos lucros, também recebe uma remuneração chamada prolabore, que funciona como um salário pela sua atuação administrativa. Sua responsabilidade, embora limitada, pode ser ampliada caso haja má gestão, prática de atos contrários ao contrato social ou abuso de poder. Por fim, existe a figura do administrador não sócio. Isso mesmo, que é um profissional contratado para exercer a gestão da empresa sem possuir participação no capital social. Ele não é um proprietário de cotas, não participa dos lucros e não responde juridicamente como sócio. Atua exclusivamente na função administrativa, sendo remunerado por meio do prolabore, um valor mensal acordado por sua prestação de serviços. Este administrador deve ser formalmente nomeado no contrato social ou por meio de deliberação dos sócios, conforme determina o artigo 1060 do Código Civil. Dessa forma, dentro de uma sociedade limitada, é possível identificar claramente três perfis distintos: o sócio cotista,
quem investe e participa das decisões estratégicas. O sócio administrador, que além de investir, também gere o negócio, e o administrador não sócio, que é um profissional técnico contratado para gerir a empresa de forma profissional, sem integrar o quadro societário. Essa divisão de funções garante equilíbrio entre capital, gestão e responsabilidade, pilares essenciais para o bom funcionamento de uma sociedade limitada. Responsabilidade todos têm que ter, né? Independentemente do tipo societário. Isso, com certeza, Rian. Eles têm direitos, porém, têm deveres e responsabilidades. Quais são as responsabilidades desse sócio, Rafael? Então, gente, né, pegamos até um ponto aqui onde nós identificamos vários obrigações, etc., dos sócios. Agora a gente vai ver como são os deveres e as responsabilidades deles, né? Como foi dito anteriormente, o sócio de uma sociedade limitada tem vários direitos, como de participar dos lucros, votar nas deliberações sociais e fiscalizar a administração da empresa. Mas junto aos direitos vêm os deveres, concordam? É, que são cumprir as obrigações do contrato social, integralizar o capital prometido, agir de boa-fé e respeitar as decisões tomadas pela maioria. E em relação às responsabilidades, embora ela seja limitada, há situações em que os sócios podem ser responsabilizados pessoalmente. Por exemplo, se praticarem atos ilícitos, desviarem o objeto social ou misturarem os bens da empresa com seus bens pessoais, o que chamamos de confusão patrimonial. Nesses casos, podem ocorrer a chamada desconsideração de personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, permitindo que os credores atinjam o patrimônio pessoal dos sócios. Vantagem é muito boa, né? Vantagem é ótimo. Todos queremos ter vantagem, né? Mas esquecemos de uma coisa, das desvantagens dessas empresas limitadas. Explica para mim como funciona, como é que é essas desvantagens e as desvantagens, queremos saber. Por fim, vamos entender quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa limitada. Entre as principais vantagens da limitada estão a facilidade na constituição da empresa, limitar a responsabilidade dos sócios ao capital investido, protegendo seu patrimônio pessoal, a flexibilidade da administração e a possibilidade de adaptação a diferentes portes de empresa. Além disso, ela é o tipo de sociedade ideal para sócios de negócios familiares ou de pequeno e médio porte, já que permite uma gestão mais direta e menos burocrática do que, por exemplo, sociedade anônima. Mas há também as desvantagens, como a dificuldade para atrair investidores externos e a dependência da boa convivência entre os sócios. Conflitos internos podem gerar grandes prejuízos e até dissolução da sociedade. Por isso, é tão importante que o contrato social seja elaborado e que as regras de administração e saída dos sócios fiquem bem claras desde o início. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso diálogo aqui, né, Rian, Sindri? Falamos sobre a sociedade limitada, suas características, vantagens e responsabilidades dos sócios. De coração, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor do que esse tipo societário é tão presente no cenário empresarial brasileiro e como ele oferece segurança e flexibilidade aos empreendedores. Eu agradeço a todos por chegarem até aqui. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os colegas, siga o podcast e fique de olho nos próximos episódios. Até a próxima, pessoal.